Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, He's died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am.
és digno de tudo, Senhor. Eu vou construir a minha vida em Ti. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
Aleluia! Bom é louvarmos ao Senhor. A Bíblia afirma que Deus se faz presente no meio dos louvores. Por isso nós sempre louvamos e incentivamos as pessoas a louvar ao Senhor. E nesse tempo de crise, nesse tempo de indecisão, nesse tempo de insegurança, é o melhor tempo para você louvar ao Senhor. Não deixe que a ansiedade ou a depressão ou sentimentos negativos venham encher o seu coração e a sua mente. Pelo contrário, enche a sua mente e o seu coração de louvores ao Senhor. Ponha a música para tocar ao seu lado, no seu carro, na sua casa. Ponha louvores, encha o ambiente que você estiver de louvores ao nome do Senhor. Porque bom é louvar ao Senhor. E quando louvamos ao Senhor, nós atraímos a presença de Deus. Porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. É com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui para juntos darmos continuidade ao trabalho que Deus tem nos confiado. Mais uma vez, de uma forma um pouco diferente, online, porque não temos ninguém aqui no salão, senão nossos técnicos e os nossos músicos que nos estão acompanhando dentro das normas estipuladas para nós. E nós estamos fazendo o possível para sempre fazermos o melhor possível para Deus. Porque pensamos que o melhor que pudermos fazer, nós podemos fazer para o Senhor. E neste momento, é o momento que nós sempre damos a oportunidade para aqueles que estão trabalhando, para aqueles que estão com seus trabalhos. Muitas pessoas ainda continuam com seus trabalhos normais, muitas pessoas continuam com seus ganhos normais, enquanto que muitos outros ainda estão sem trabalhar. Então a Bíblia fala, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Então você que é contribuinte dessa igreja, você tem agora a oportunidade de fazer as suas ofertas através do Zelle, conforme nós temos mostrado aí na sua tela. Através do telefone você pode fazer a sua transferência, você pode fazer a sua oferta, os seus dízimos, sabendo que o nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então confie no Senhor, oferte com alegria no seu coração, sabendo, crendo que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. E a nossa oração por você é que Deus estenda a sua forte mão sobre a sua vida, sobre a sua família, e continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal. Porque se a bênção do Senhor estiver sobre nossas vidas, é o suficiente para nós. O que nós precisamos é da bênção do Senhor sobre nossas vidas. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção do Senhor, aquela bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Quero lembrar a vocês que nós estamos no Facebook, estamos também agora no YouTube. Pedimos a vocês que possam ir lá no YouTube, Agape Church Florida, é o nosso nome lá no YouTube, e você pode ir lá olhar, já tem algumas mensagens, já temos algumas coisas, estamos começando esta semana, mas se você que está aqui e tem o seu YouTube em inglês, eu peço a você que dê o seu like, que você venha a subscribe, isso vai ajudar bastante a igreja, vai ajudar-nos em nosso trabalho no YouTube. Você que está no Brasil, se inscreva lá, dê o seu joinha lá para que possamos estar divulgando. Eu não sei se os criadores do Facebook, do YouTube, sabiam o quanto que essas ferramentas seriam usadas para a propagação do Evangelho. Mas eu tenho visto, tenho crido, naquele versículo, lá em Isaías capítulo 6, assim como a terra está cheia da glória de Deus. Nós vamos profetizar que o Facebook e que o YouTube, que o Instagram, todos eles também estarão cheios da glória de Deus. Porque ali iremos ver muitas mensagens, muitos estudos e muitas pessoas serão alcançadas. Por isso peço a você que dê o share nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, vá lá no YouTube, dê o seu registro lá no YouTube, dê o seu subscribe lá, e assim você vai estar nos ajudando a divulgar a mensagem que o Senhor tem colocado em nossos corações e tornando o nome do Senhor mais conhecido cada vez mais. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém, amém. Pastora Roseliane. Amém, graças a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é compassivo, né? A Bíblia diz que o Senhor é compassivo, misericordioso. E é isso que nós temos pedido todos esses dias em que
por toda a face da terra temos visto essa situação difícil com esse vírus. A nossa oração diária tem sido: Senhor, tem misericórdia. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, né? E que o Senhor é misericordioso, compassivo e justo. Hoje nós queremos ler em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 7 a 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 7 a 10, que fala sobre os olhos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que os olhos não viram. É o que Deus preparou para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Se conseguir colocar aí para a gente também vai ajudar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois que se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do teu Espírito. Amém? Eu estava meditando hoje sobre esta palavra, aquilo que os olhos não viram, que a mente humana não imaginou, é o que Deus preparou para nós. E o pastor Nélio estava acabando de falar aqui que talvez os criadores das redes sociais não criaram com essa intenção, mas Deus está usando todos esses meios para propagar o Evangelho. Aquilo que os olhos naturais não viram, o Senhor preparou, está preparando, está usando todos os recursos para que o Evangelho seja propagado em toda a face da terra. O que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram é o que Deus preparou. Quero falar um pouco sobre os olhos naturais. Nós, quando entramos em situações de crise, a primeira reação nossa é olhar para as circunstâncias com os olhos naturais. A gente começa a ouvir as coisas naturais e a observar o que está acontecendo em todo o mundo. E a gente começa, então, a sentir as emoções que vêm pelos olhos naturais. Por exemplo, quando se ouve falar do crescimento do vírus, de como que isso está atingindo tantas pessoas, a gente começa a sentir, às vezes, até mesmo medo. Porque você começa a observar tudo o que está acontecendo, as mortes, e as coisas vão chegando mais perto, a forma como o governo tem fechado, ou às vezes a forma como o governo deseja abrir, tudo isso traz um pouco de ansiedade. Porque os olhos humanos, né, só veem as coisas que são humanas. Mas a Bíblia diz que o que os olhos não viram é o que Deus preparou. Porque Deus prepara coisas para nós que só podem ser vistas com os olhos espirituais. Então, eu quero dar alguns exemplos hoje de pessoas que olharam com olhos naturais e não viram a bênção. Mas quando Deus abriu os olhos espirituais deles, eles puderam ver a bênção do Senhor. Um exemplo que nós podemos ver sobre o azeite da botija. Houve uma situação em que uma mulher veio procurar a ajuda do profeta e disse para ele: eu estou com um problema muito sério, eu não tenho como sobreviver, meu marido morreu, e eles agora vão levar meus 2 filhos porque não tenho ganho, eu não tenho como sobreviver. E o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, mais nada. Então ela via aquele pouquinho de azeite como nada. E nós servimos a um Deus que pode fazer do nada, ele pode fazer tudo. Então o profeta olhou para aquele mesmo azeite que ela olhou e disse que não era nada. Ele olhou para aquele pouquinho de azeite e ele disse: está aí a solução. A solução está dentro da sua casa. Então o que ele disse para ela? Pega vasilhas emprestadas, fecha a porta,
por causa da incredulidade, você e seus filhos, e começa a derramar esse pouquinho de azeite em todas as vasilhas emprestadas que você pegar. Ela, então, em obediência, porque a Bíblia nos ensina que muitas vezes deixamos de receber a bênção porque ignoramos uma orientação que o Espírito Santo nos dá. Às vezes estamos dentro de casa, pensamos que não temos nada, que não tem saída, que não tem solução. E, no entanto, Deus pode usar esse momento que você está em quarentena, pode te dar uma estratégia, pode te dar uma ideia. Eu ouvi de pessoas falando que estão confeccionando máscaras de pano, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Então, aqui em Miami, por exemplo, já está começando a ser obrigatório o uso de máscaras. E como não tem para vender, eu ouvi dizer que pessoas estão confeccionando de pano. Eu vi na internet cada uma máscara bonita, com uns desenhos bonitos, criativos. Eu vi também uma pessoa que criou uma máscara e aqui na frente ela fez um quadradinho transparente para que pessoas com deficiências, né, possam olhar os lábios da pessoa ali e possam entender melhor, porque com a máscara não conseguiam ler os lábios. Então, a criatividade, ela vai sendo desenvolvida, queridos, no meio das lutas. Muitas vezes nós pensamos que a luta é o fim da nossa vida, ou é o fim das nossas finanças, ou é o fim de muitas coisas que nós tínhamos sonhado, quando, na verdade, pode ser uma oportunidade para que Deus traga para você uma estratégia, traga para você uma solução com aquilo, muitas vezes, que você tem dentro de casa. Né? Eu estava ouvindo um pastor americano pregar esta semana que a mãe dele, né, o pai morreu muito cedo, e que a mãe dele fazia compotas de todos os tipos, de doces e de casca de laranja e de pepinos, para que pudesse sustentar a família. Então, aquilo que não era nada para as outras pessoas, ela usava e fazia e conseguia sustentar a sua família desta forma. Então, Deus, quando Ele nos esconde, quando Deus nos esconde, é porque Ele tem algo para desenvolver, para que venha brilhar na sua vida. Esta mulher, então, ela correu, pegou as vasilhas, fechou a porta e começou a derramar o óleo, o azeite, porque Deus é o que faz milagres. Nós apenas obedecemos a instrução. Toda vez que você clamar a Deus por uma saída, escute bem isso, Deus vai te dar uma instrução. Quando você seguir a instrução de Deus, que muitas vezes vem através de um profeta, através da palavra, através da voz do Espírito Santo que fala no seu coração, faça isso. Deus traz uma instrução. Nossa ação é obediência. Quando nós obedecemos a instrução de Deus, então a bênção se manifesta. Então o milagre aconteceu, porque o que os olhos não viram, os olhos naturais daquela viúva não viram que a solução estava no pouco de azeite que estava na casa dela. Mas os olhos do profeta, que olhou com olhos espirituais, viu naquele azeite a solução para a situação em que ela se encontrava. Então, queridos, muitas vezes nós estamos procurando a solução no governo, a solução em outra pessoa. Estamos em casa talvez aguardando que alguém venha resolver a nossa situação, quando que Deus pode te dar uma ideia, uma solução. Aquilo que os olhos não viram é o que Deus preparou para aqueles que os amam. Um outro exemplo, eu estava pensando hoje sobre o mesmo profeta Eliseu. Ele estava em sua casa num dia de manhã e o servo que servia o profeta Eliseu foi lá fora, talvez, pegar uma água para servir o profeta, para fazer um cafezinho, quem sabe. E quando ele olha para as montanhas estavam repletas de exércitos inimigos. Então ele entra correndo e diz para Eliseu: meu senhor, nós estamos cercados. Nós estamos cercados pelos inimigos. O que vai ser da nossa vida? E, na verdade, esse exército tinha realmente sido enviado para prender Eliseu. Porque Eliseu tinha uma revelação.
sobre tudo que o rei dos inimigos pensava na sua cama, tudo que ele planejava escondido, Deus revelava ao profeta Eliseu. Eliseu, então, contava para o rei de Israel, e o rei de Israel se preparava e conseguia vencer as batalhas, porque ele não era pego de surpresa. Então, o rei dos inimigos, ele queria prender esse profeta para que ele não mais pudesse revelar seus planos para o rei de Israel. Então, eles realmente vieram para buscar Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu acalma o servo e diz: fica tranquilo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com os inimigos. E eu imagino Geazi, que era o servo, olhando para os montes e dizendo: gente, mas tem muito exército ali, e eu não estou vendo nenhum soldado dos nossos. Eu não estou vendo ninguém. O que Eliseu está vendo que eu não estou vendo? E eu repito para vocês: aquilo que os olhos não viram é o que Deus prepara para nós. Então, o que Eliseu fez? Eliseu ora e pede a Deus: Senhor, abre os olhos de Geazi. Que olhos? Os olhos espirituais. Porque o que Eliseu estava vendo é que ao redor do exército dos inimigos havia um exército muito maior, que era um exército celestial. E isso o rapazinho não estava vendo. Então Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi, e quando ele olhou, ele viu que muitos eram os cavaleiros do exército celestial. E ele pôde então ficar tranquilo. Existe até uma música que foi feita há um pouco tempo atrás que diz: até parece que estou cercado, mas eu estou mesmo cercado por ti, Senhor. Até parece que eu estou cercado, mas eu estou cercado por Deus. Porque a Bíblia diz que com Deus nós somos a maioria. Se você estiver com Deus, você é a maioria. Então a Bíblia diz que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Então o que nós precisamos pedir nesses tempos? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja com os olhos espirituais aquilo que os olhos naturais não viram. Porque o que os olhos não viram é o que Deus tem preparado para nós. O Senhor tem saídas, o Senhor tem estratégias, o Senhor tem uma forma maravilhosa de se mostrar Deus soberano no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da tempestade. A Bíblia diz que os discípulos estavam numa tempestade e o navio poderia afundar. Eles estavam apavorados. E quando eles olharam, eles com os olhos naturais viram Jesus andando sobre as águas e pensaram: é um fantasma? Porque os olhos naturais não conseguem ver a bênção. E quando Jesus foi chegando mais perto, ao invés deles ficarem felizes que Jesus estava se aproximando, a Bíblia diz que eles gritaram apavorados de medo. E Jesus, então, fez como quem ia passando. E eles olham e dizem: mestre. E Jesus olha para eles e pensa: vou entrar no barco, vou acalmar essas ondas. Jesus entra no barco, repreende a tempestade, repreende o vento, o mar se acalma. E então os discípulos se acalmam, para de pensar que Jesus é um fantasma, porque aquilo que os olhos naturais não viram é o que Deus preparou. O próprio Senhor Jesus veio para entrar naquele barco, para fazer com que tudo ficasse calmo. Vamos chamar Jesus para o barco. Vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, porque aquilo que os olhos não viram é o que Deus tem preparado para nós. Então, queridos, grande foi a vitória de Eliseu, porque o Senhor tinha enviado o seu exército a favor deles. Outra pessoa que Deus também escondeu, nós lemos aqui hoje que Deus, muitas vezes, Ele esconde o seu propósito. Ele nos esconde no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que José também ficou na prisão durante algum tempo, foi escravizado, foi vendido pelos seus irmãos, porque quando José contou um sonho para os seus irmãos, eles não entenderam o plano de Deus. E durante todo o tempo em que José estava escravizado no Egito,
Deus estava preparando ele para que um dia ele pudesse ser governador do Egito. Sabe, queridos, quem sabe Deus está fazendo toda a terra parar para pensar e para analisar. E quem sabe quando você sair dessa situação, você vai sair dela muito mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: no dia da prosperidade, aproveita o bem. Mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, na prosperidade, quando você pode trabalhar, quando você pode estudar, quando você pode sair tranquilamente, era tempo de aproveitar. Mas quando a adversidade vem, a Bíblia diz que é para nós considerarmos. Tempo de adversidade é tempo de entrar em consideração, meditação, analisar aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus permite todas estas coisas, mas Ele também nos dá vitória. Então eu oro nessa noite para que os seus olhos sejam abertos. A Bíblia diz em Efésios 1:8 que o apóstolo Paulo orou pelo povo de Efésios, dizendo: eu oro para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 8 diz que ele orou pedindo a Deus que abrisse os olhos do entendimento, para que eles pudessem entender o que é que Deus estava preparando. E para encerrar, eu quero dar o último exemplo. A Bíblia diz que o Senhor escondeu o seu servo na aljava, que ele é uma flecha polida que o Senhor um dia ia lançar. E esta flecha polida que Deus escondeu na aljava era o próprio Jesus. Durante 30 anos, Jesus, ele ficou ali se preparando para o ministério. E depois, por 3 anos e meio somente, ele pregou, ele salvou as pessoas, ele curou, ele trouxe libertação de espíritos malignos por 3 anos e meio. E às vezes nós podemos pensar, por que tanto tempo, né, escondido? E a Bíblia diz que também, como nós lemos aqui hoje, no versículo que foi lido hoje, que Deus escondeu Jesus por muitos anos, por muitos séculos, até que ele viesse a revelá-lo para o mundo. E um dia, Jesus, então, foi para a cruz. E aí os olhos dos discípulos não entenderam. Eles começaram a chorar, eles se esconderam de medo, eles começaram a pensar que o sonho tinha acabado. Quando, na verdade, aquilo que os olhos não viram, aquilo que eles nunca imaginavam, Jesus crucificado, este era o plano de Deus. Este era o plano de salvação. Jesus na cruz foi um escândalo para muitos, inclusive uma grande decepção, talvez até para os seus próprios discípulos, uma grande tristeza para a sua própria mãe de vê-lo ali. Mas esse era o plano de Deus. Aquilo que os olhos não estavam vendo era o que Deus tinha preparado. Deus estava preparando salvação. Mas ao 3º dia, Jesus ressuscitou, está sentado à destra do Pai e enviou para nós o Espírito Santo para nos consolar, para nos preparar até o dia da sua volta. Portanto, se você não entendeu o que está acontecendo, se você não sabe os planos de Deus, saiba de uma coisa: Jesus morreu para te salvar. Receba Ele hoje no seu coração. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu aceito o sacrifício feito na cruz, aquele plano de Deus na cruz, porque Ele morreu no seu lugar. Receba a salvação e saiba que
A partir do momento que você faz essa oração, o Espírito Santo vem morar em você e ele vai começar a te preparar todos os dias para você encontrar com Jesus na grande e gloriosa volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Peça a Deus que abra os seus olhos espirituais. Não continue olhando as coisas com os olhos naturais. E diga comigo, o que os olhos não viram é o que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Nélis, por favor. Amém. Queremos nos despedir, desejando que a paz do Senhor seja derramada no seu coração, em sua casa. Dizemos que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.